Me conta uma coisa, você sabe como definir os indicadores de desempenho? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo! Eu sou Maria Besada, especialista em análise de dados, e por aqui você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. Nós temos aulas aqui todas as segundas às 5 da tarde, então se você é novo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e dá aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Combinado? Então, o tema de hoje é como definir indicadores de desempenho. Antes da gente começar o passo a passo de como definir esses indicadores, você precisa conhecer quais são os tipos de indicadores de desempenho que existem. Então, é por aí que a gente vai, tá bom? Tipos de indicadores de desempenho. O primeiro tipo de indicador é o indicador estratégico. Então, eles são os indicadores que estão relacionados à estratégia da empresa. Eu tenho um vídeo falando dos tipos de dashboard e os 3 primeiros tipos de indicadores estão totalmente conectados com os tipos de dashboard. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui ou um link na descrição do vídeo. Passa lá que é importante, tá bom? Bom, indicadores estratégicos, eles estão conectados às metas da empresa. Então, quais são as metas da empresa? É aumentar o lucro, é lucratividade. Então, um dos indicadores estratégicos seria a lucratividade. Então, o indicador estratégico está conectado, relacionado às metas da empresa, à estratégia de crescimento da empresa. Indicadores táticos, eles são usados para acompanhar as metas de áreas e departamentos, então, novamente, está conectado a uma área específica. Então, eu tenho os indicadores táticos de recursos humanos conectados às operações da área de recursos humanos, conectado às metas da área de recursos humanos, ou a área de contabilidade, contas a pagar. Então, cada área tem os seus próprios indicadores. E existe uma lista de indicadores que são padrões para essas áreas, porque as áreas de marketing, por exemplo, toda empresa tem uma área de marketing, uma média grande empresa vai ter uma área de marketing, então existem alguns indicadores que são padrão no mercado para essas áreas. Mas você vai escolher os indicadores que você vai acompanhar de acordo com as metas que você definiu. Então, não é porque existem 25 indicadores na área X que eu preciso acompanhar os 25 indicadores, porque o indicador, ele mostra os números daquela meta, né? Aquela métrica. Só que se aquela meta tá ok para você, se a sua empresa tá rodando bem aquele assunto, então vamos supor, vou dar um exemplo que é mais fácil. RH, treinamento. Então, treinamento poderia ser um indicador da área de RH. Se a sua empresa está com a área de treinamento ok, está tudo rodando perfeito, você não precisa ter esse indicador no seu dashboard tático, você não precisa ter esse indicador nos seus relatórios táticos, porque isso está funcionando bem. Então, a definição do indicador, ela depende se aquilo está funcionando bem ou não na sua empresa, tá? Então, mas antes de eu entrar nisso, deixa eu continuar falando dos tipos, né? Tipos de indicadores. Então, o terceiro tipo são os indicadores operacionais. Então, eles estão vinculados à eficiência, à eficácia dos processos, das operações. Geralmente estão vinculados às metas de determinados analistas, colaboradores da empresa. Então, na verdade, os indicadores operacionais estão mais vinculados com as operações, o nome já diz, né? Com as operações, metas das operações. Indicadores de produtividade. Aí a gente saiu do estratégico tático operacional, que é uma forma que a gente usa para classificar os dashboards, e a gente começa a entrar em uma outra forma de visualização dos indicadores. Produtividade é
o que mostra, né, a gestão dos processos. Então, pode ser gestão de projetos, por exemplo, você pode mostrar o processo de compra dentro da sua empresa. Então, você vai escolher um processo dentro da sua empresa, que pode ter uma jornada, né? Então, você vai escolher um processo e você vai escolher os indicadores para conseguir acompanhar aquele processo. E dessa forma, você vai saber quais são os pontos que você precisa trabalhar, né? Então, são os indicadores que acompanham a gestão de processos dentro da empresa. Então, qual é o tempo necessário para se atender um cliente, por exemplo, ou para se atender X clientes? Você vai ver quais são os passos, quais são os indicadores que você precisa acompanhar para saber o tempo total de atendimento do cliente, no caso de serviço. Quanto tempo para se produzir X produtos? Então, quais são os passos para se produzir o produto? Então, esses são os indicadores que você vai escolher. Então, esses são indicadores de produtividade. Os de produtividade, eles estão vinculados à gestão de um processo. Indicadores de capacidade. Esses são usados geralmente na indústria, quando você tem uma linha de produção com maquinário. Então, ele serve para medir qual que é a capacidade de um determinado equipamento, ou de uma linha de produção, de vários equipamentos, qual é a capacidade de produção. Então, são indicadores que estão vinculados a uma linha de produção, maquinários, para você entender esse processo de produção, né? Não é um processo da empresa, é um processo de produção. Como que as máquinas trabalham, qual que é a capacidade de criação dos produtos. E, por fim, os indicadores de qualidade. Esses são um pouquinho mais difíceis, porque eles estão, às vezes, vinculados a algo que não é numérico, né? Não é a quantidade de produtos vendidos. Às vezes, você tem passos anteriores para conseguir definir a qualidade, né? Óbvio que, às vezes, não, dependendo do que você está medindo. Se você tem uma produção, você está medindo quantidade de produtos com defeito, por exemplo. Isso não é subjetivo, é objetivo. Eu sei que eu produzi 100 e 3 estavam com defeito. Então, eu sei que 3% da minha produção tinha um problema. Mas os indicadores de qualidade podem ser relacionados à qualidade da produção, pode ser a qualidade do serviço. Aí, se for a qualidade do serviço, você depende de pesquisa de satisfação, você vai depender de outras coisas para conseguir criar esses indicadores de qualidade. Tá bom? Bom, agora você já sabe quais são os tipos de indicadores de desempenho, então, ou é estratégico, tático e operacional, vinculados às metas da empresa, da área ou dos colaboradores, dos analistas, e pode ser de produtividade, vinculado à gestão de processos, capacidade, que está vinculado à indústria, geralmente, e a qualidade, que está vinculado ou à satisfação do cliente ou a normas, certificações de qualidade. Tá bom? Agora vamos para o passo a passo. Então, a primeira coisa que você precisa definir antes de escolher os seus indicadores são as suas metas. Então, primeiro você tem uma meta. Quando você escolheu a sua meta, você vai precisar, depois desse passo, escolher os indicadores. Mas o primeiro passo é a meta. Para a criação de metas, eu sugiro o método SMART. E eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Como criar metas SMART. Também vou deixar um card aqui, o link na descrição do vídeo, passa lá e dá uma olhada. Porque isso é muito importante na criação dos indicadores. Porque se você não sabe qual é a sua meta, como você vai saber o que você precisa medir? Como que você vai saber o que é importante se você não tem uma meta? Porque, como eu falei, as áreas nas empresas, por default, no mercado, existem
listas gigantescas de indicadores que podem ser utilizados. E o que vai ser medido vai depender de onde você quer chegar, de qual área está com problema, de qual área que você precisa acompanhar. Então, eu sei que às vezes é meio subjetivo você falar, nossa, mas tem tanta coisa, por onde que eu começo se eu tenho tantos indicadores? Então, a dica que eu tenho para você é, comece pelas metas. Sempre comece pelas metas, porque se você sabe onde você quer chegar, você vai conseguir saber quais indicadores que você precisa para cumprir aquela meta. E uma empresa, ela é uma engrenagem gigantesca, então, na verdade, você não vai ter só um grupo de indicadores, você pode ter grupos de indicadores para cada área que você está acompanhando, para cada área que você está criando um relatório, para cada área que você precisa fazer a gestão. Então, por isso que tem estratégico, tático, operacional, produtividade, porque depende do pedacinho que você está olhando. Então, quem é o seu público? Para quem que é o relatório? Para quem são os indicadores? Vai depender disso para você conseguir definir os indicadores. Os indicadores é uma consequência desses passos anteriores, da meta, principalmente e primeiramente. Depois da meta, você começa a estudar o que você precisa de métricas. Bom, vamos para o próximo passo. Já tô me adiantando aqui. Então, o próximo passo, depois das metas, é você identificar quais são os pontos críticos para que aquela meta seja cumprida. Então, você precisa saber o que pode afetar exteriormente, né? O que pode afetar o cumprimento daquela meta? O que aquela meta depende? Ela depende de quem? Ela depende de fatores externos, de fatores internos? Ela depende de uma outra área? Porque às vezes você tem uma meta tática, por exemplo, deixa eu pensar. Eu tenho uma meta do RH, de novo, que eu quero melhorar o meu processo de folha de pagamento. Mas eu preciso da área de TI me entregar um determinado produto, um determinado software, ou melhorar o meu software, ou criar um relatório novo para mim. Então, se existe uma dependência, isso também é um indicador que precisa ser analisado, acompanhado, para saber se você vai conseguir cumprir a sua meta ou não. Porque indicador, o nome já diz, ele indica alguma coisa. Então, o que ele indica? Ele indica o andamento de alguma coisa que está acontecendo na sua empresa. Então, o volume de vendas. O volume de vendas, ele mostra os resultados da área de vendas. A área de TI criar alguma coisa para você, isso é uma dependência para você conseguir cumprir a sua meta, que é melhorar o processo de folha de pagamento. Então, os pontos críticos, as dependências, elas são muito importantes quando você está definindo os seus indicadores, tá bom? Terceiro, garanta que as métricas estejam disponíveis. Você precisa ter certeza que você tem as informações para acompanhar o seu indicador. Porque métrica é algo que vem antes do indicador. Métrica é o dado bruto. O indicador é uma informação que a gente cria usando métricas, né? Então, por exemplo, você quer calcular o lucro, você precisa saber qual que é o faturamento, quais são as despesas, para você saber qual que é o lucro. Então, você tem duas métricas, o faturamento e as despesas, para você conseguir criar um indicador que é o lucro. Quer saber mais sobre a diferença entre métricas, indicadores e KPIs? Olha só, também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui um card e na descrição o link para o vídeo também. Dá uma passadinha por lá que é muito legal esse vídeo, você vai entender melhor esses termos, tá? Então, você tem que garantir que os dados que você precisa para calcular os seus indicadores e, claro, para acompanhar as suas metas estão disponíveis. Um exemplo é, eu quero melhorar a qualidade do atendimento para o meu cliente, mas eu não tenho uma pesquisa de satisfação. Como que você vai poder medir se a sua qualidade de atendimento melhorou
se você não tem uma pesquisa de satisfação. Então, você precisa primeiro garantir que você tem as métricas, você primeiro tem que garantir que os dados estão disponíveis antes de criar um indicador, porque senão fica uma coisa subjetiva. E aqui a gente precisa de números para ser objetivo, tá bom? E, por fim, você precisa definir a periodicidade. Você precisa primeiro definir qual é o período que você vai estar acompanhando o seu indicador. Então, eu tenho uma meta que fala que tem que melhorar de acordo com o ano passado, tem que melhorar o meu resultado em relação ao ano anterior. Então, você tem que ter um período de 1 ano para conseguir fazer o seu acompanhamento. E a segunda periodicidade que você precisa definir é a periodicidade de atualização do seu indicador. E tudo isso depende do tipo de indicador que você tem. Então, se é um indicador de capacidade, por exemplo, é algo que talvez você precise acompanhar online, né? Porque uma máquina quebrou, a sua capacidade caiu. Não é algo que você pode acompanhar mensalmente, por exemplo, né? Se eu tenho um indicador operacional, por exemplo, um call center. Call center, eu posso ter um dashboard operacional também online, com uma TV lá na minha área do call center dizendo quantas pessoas foram atendidas no dia, qual que foi a média da chamada, quantas pessoas desistiram, desligaram. Então, tudo isso pode ser medido ali online, ao vivo. Agora, se eu tenho um dashboard estratégico, eu não preciso medir isso diariamente, porque a mudança, ela não é tão rápida. Então, não tem certo e errado. Vai depender de qual é o seu cargo, vai depender de qual é o tipo de indicador que você está acompanhando, qual é o tipo de dashboard que você está acompanhando, de relatório que você está acompanhando. Então, você precisa ter claro qual é a periodicidade correta para o indicador que você escolheu. Então, se ele é um indicador que muda rapidamente e que, se acontecer um problema, você precisa tomar uma ação rápida, então ele precisa ser acompanhado diariamente, de hora em hora, né? Agora, se for um indicador que ele não muda tão rapidamente, que você precisa saber todos os resultados do mês para poder atualizar esse indicador, então ele é um indicador com uma periodicidade de atualização mensal, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. Para você saber qual que é o indicador que você vai criar, você precisa começar pelas metas. Então, decida qual é a meta, crie as suas metas. Segundo passo, você vai identificar quais são os pontos críticos, ou seja, quais são os pré-requisitos para que a sua meta possa acontecer, porque esses são indicadores que você também vai precisar acompanhar, né? Porque se não depende só de você, depende de áreas parceiras, você também precisa saber se eles estão cumprindo, porque senão vai chegar o seu prazo da sua meta e você não vai conseguir fazer, né? Garantir que as métricas estejam disponíveis. Então, antes de você começar a criar um indicador, você precisa saber se você tem a informação que você precisa e qual é a periodicidade que você vai acompanhar, tanto do indicador quanto a periodicidade de atualização e análise desses números, tá bom? E para fechar, eu trouxe 2 exemplos, porque afinal de contas, às vezes fica muito teórico e aí fica difícil da gente visualizar, né? Então eu trouxe 2 metas para vocês verem como que eu faria ou eu escolheria o indicador. Então, aumentar em 20% as vendas do segundo semestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, qual que é a métrica que eu tenho que ter? É o volume de vendas, né? Por quê? Porque ele é o número bruto que eu quero acompanhar. Mas a minha meta fala o seguinte: eu quero aumentar em 20% as vendas do segundo semestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, eu tenho que saber qual é o volume de vendas agora e comparar
ele com o mesmo período do ano anterior e ver qual que é o percentual de diferença entre eles, para eu saber se eu conseguir cumprir a minha meta ou não. Então, o meu indicador, ele não é o volume de vendas, o meu indicador é o percentual de aumento de vendas, né? Percebe que o indicador, ele é uma conta, ele não é algo direto? O número direto é o volume de vendas, é a minha métrica. O meu indicador é uma conta que eu tenho que fazer, é o percentual do aumento das vendas. E é esse cara, é esse número que vai responder a minha meta, que vai fazer com que eu acompanhe a minha meta. Segundo exemplo, aumentar a avaliação média da empresa no Google em 30% nos próximos 6 meses. Então, a minha métrica é a avaliação dos clientes. Então, todo mundo que me avaliou no Google, avaliou a minha empresa no Google, é a minha métrica. Então, eu tenho as notas de cada um dos meus clientes, quanto que ele me deu de nota. E o percentual de aumento na média da avaliação dos clientes é o meu indicador. Então, de novo, eu tenho um número bruto, uma métrica, que é um valor das notas dos meus clientes, eu tenho que calcular a média no período e eu tenho que comparar com o ano anterior, nos 6 meses anteriores, eu tenho que aumentar isso para poder chegar na resposta da minha meta, né? Então é isso, você precisa ter uma meta, saber quais são as métricas que você vai usar, pode ser mais de uma, que nos exemplos que eu dei, só estou usando uma métrica, né? Porque eu estou comparando com o período anterior. Mas como eu falei do lucro, às vezes você tem indicadores que você precisa de mais de uma métrica. Você vai precisar do faturamento e dos custos para você poder calcular o seu lucro. Então, é muito importante que você tenha a meta, novamente, sendo repetitiva, mas é muito importante, grava isso. Primeiro a meta, depois as métricas, depois você define o indicador. E o indicador é uma resposta para a sua meta, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Te vejo na próxima aula. Até lá!